Imagine uma cidade cosmopolita, um verdadeiro centro de comércio, cultura e luxo para a sua época, mas também um lugar dominado pela idolatria, pela imoralidade e pela vaidade. Essa era Corinto, uma metrópole portuária na Grécia, incrivelmente rica, mas moralmente corrompida. E foi exatamente ali, no meio daquele turbilhão, que o apóstolo Paulo fundou uma igreja. Uma igreja vibrante, cheia de dons espirituais, mas, ao mesmo tempo, cheia de conflitos e problemas. É para essa comunidade, sua igreja problemática e amada, que ele escreve as duas cartas que conhecemos hoje como 1ª e 2ª Coríntios. E essas cartas não são tratados teológicos frios ou distantes. Pelo contrário, são cartas de um pai espiritual, com o coração partido, corrigindo, ensinando e, acima de tudo, amando profundamente os seus filhos na fé. Elas são um espelho para a igreja de todos os tempos, inclusive a nossa. Vamos começar com a primeira carta aos Coríntios. Paulo a escreveu por volta do ano 55 depois de Cristo, enquanto estava em Éfeso. Ele tinha passado um bom tempo em Corinto, pregado o evangelho com ousadia e deixado para trás uma comunidade que parecia forte. Mas não demorou muito para os problemas aparecerem. As notícias que chegaram a Paulo eram preocupantes: divisões, imoralidade sexual, confusão nos cultos e até disputas judiciais entre os irmãos. Então, com o coração pesado, mas com a autoridade de apóstolo, ele pega a pena para escrever. Ele começa a carta com uma saudação cheia de ternura: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mas logo em seguida, ele vai direto ao ponto: fui informado que há contendas entre vós. O problema: a igreja estava se dividindo em facções. Alguns diziam: eu sou de Paulo. Outros respondiam: eu sou de Apolo. Havia quem dissesse: eu sou de Pedro. E até mesmo um grupo que, se achando mais espiritual, afirmava: eu sou de Cristo. Paulo, chocado, pergunta: está Cristo dividido? Ele nos lembra de algo fundamental. A igreja não pertence a líderes humanos, por mais talentosos que sejam. Ela pertence a Cristo. O Evangelho não é sobre torcer para o seu pregador favorito como se fosse um time de futebol. A igreja é um corpo unido sob uma única cabeça, Jesus. Nos capítulos 2 e 3, Paulo continua a tratar dessa imaturidade. Ele explica que a fé cristã não se baseia em discursos eloquentes ou na sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo. Ele diz: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ele mostra que os coríntios, apesar de terem recebido tantos dons, ainda eram como crianças espirituais, movidos por invejas e rivalidades. E usa uma metáfora perfeita: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A lição é clara. Não importa quem é o mensageiro, é Deus quem faz a obra, e a ele pertence toda a glória. Avançando para o capítulo 5, o tom de Paulo se torna ainda mais sério. Ele fica indignado ao saber de um caso de imoralidade sexual dentro da igreja, algo tão grave que nem mesmo os pagãos daquela cidade toleravam. Sua ordem é direta e firme: expulsem o mal do meio de vocês. Aqui ele nos ensina que a graça de Deus não é uma licença para pecar. Pelo contrário, a graça é o poder de Deus que nos liberta do pecado. A igreja é chamada para amar, sim, mas o amor verdadeiro também corrige e confronta o erro com a verdade. No capítulo 6, Paulo aborda outro problema: cristãos processando uns aos outros nos tribunais seculares. Ele pergunta incrédulo: como vocês ousam levar suas disputas para serem julgadas por incrédulos? E então ele os lembra de uma verdade poderosa: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo não nos pertence, ele foi comprado por um alto preço. Portanto, não devemos usá-lo para o pecado, mas para glorificar a Deus em tudo o que fazemos.
O capítulo 7 traz orientações práticas sobre casamento e solteirice. Com muito equilíbrio, Paulo aconselha: cada um viva na condição que o Senhor lhe designou. Ele valoriza tanto o casamento quanto o celibato como dons de Deus. O mais importante não é o estado civil, mas viver em santidade e dedicação total ao Senhor, seja casado ou solteiro. Depois, nos capítulos 8 e 9, Paulo trata da liberdade cristã, usando o exemplo de comer ou não carnes que haviam sido sacrificadas a ídolos. A sua conclusão é um princípio para toda a vida. A nossa liberdade nunca deve ser uma pedra de tropeço para um irmão mais fraco na fé. Ele resume: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. E revela seu coração missionário ao dizer: fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Isso não significa comprometer a verdade, mas adaptar a nossa abordagem para alcançar diferentes pessoas com o amor de Cristo. Do capítulo 11 ao 14, temos um verdadeiro tesouro sobre a vida da igreja. Paulo organiza o culto, corrigindo os abusos. Ele fala sobre a ceia do Senhor, que não deveria ser tratada como um banquete qualquer, mas celebrada com reverência e autoexame. Ele ensina sobre os dons espirituais, mostrando que, embora sejam diversos, como profecia, línguas, cura, todos vêm do mesmo Espírito e servem para edificar o corpo de Cristo. Ele compara a igreja a um corpo, onde cada membro, do mais visível ao menos aparente, é absolutamente essencial. E bem no meio dessa discussão sobre dons, no capítulo 13, Paulo faz uma pausa para nos entregar um dos textos mais sublimes de toda a Bíblia. Ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Ele coloca o amor como o centro de tudo. Sem amor, os dons são vazios, o sacrifício é inútil, a fé não tem valor. O amor é paciente, é benigno, não se orgulha, não busca seus próprios interesses, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Finalmente, no capítulo 15, Paulo defende a doutrina mais importante da nossa fé, a ressurreição. Ele declara com toda a certeza: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Jesus não é um detalhe, é o fundamento. Sem ela, nossa pregação seria inútil e nossa fé vã. Mas, porque Cristo vive, nós também viveremos. Pouco tempo depois da primeira carta, Paulo escreve novamente. A segunda carta aos Coríntios é talvez a mais pessoal e emocional de todas as suas epístolas. É o desabafo de um pastor ferido que foi mal compreendido e atacado, mas que continua a amar sua igreja com uma intensidade impressionante. Ele começa falando sobre o consolo que encontrou em meio a terríveis aflições. Bendito seja o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Paulo aprendeu na pele que Deus não nos livra do sofrimento, mas nos sustenta nele. E o consolo que recebemos de Deus não é só para nós. Ele nos capacita a consolar outros que passam pelas mesmas dores. No capítulo 2, vemos o coração pastoral de Paulo em ação. Um membro da igreja que havia sido disciplinado por causa do seu pecado estava arrependido. Agora, Paulo pede à igreja que o perdoe e o receba de volta com amor. Perdoai-lhe e confortai-o, ele diz, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. A disciplina na igreja deve ter um objetivo: a restauração. A correção sem perdão destrói, mas o perdão que acompanha a correção cura e restaura. No capítulo 3, Paulo faz um contraste maravilhoso entre a antiga aliança, a lei de Moisés, e a nova aliança em Cristo. Ele diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei era boa, mas apenas revelava o nosso pecado e nossa incapacidade de cumpri-la. Já o Espírito Santo nos revela a graça, nos transforma e nos liberta.
Por isso ele afirma: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Uma das passagens mais amadas de toda a Bíblia está no capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que imagem poderosa! Nós somos os vasos de barro, frágeis, comuns, quebráveis. Mas dentro de nós carregamos um tesouro de valor inestimável, a presença gloriosa de Cristo. Mesmo quando somos afligidos, perplexos ou abatidos, não somos destruídos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa e se manifesta justamente na nossa fraqueza. Nos capítulos 6 e 7, Paulo abre completamente o seu coração. Ele descreve seu ministério. Em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Ele fala das perseguições, da fome, das prisões que enfrentou, e mesmo assim nunca desistiu. Sua maior alegria, como ele revela no capítulo 7, foi saber que sua carta anterior tinha levado a igreja ao arrependimento. As lágrimas da correção deram lugar à alegria da restauração. Nos capítulos 8 e 9, o assunto é generosidade. Paulo usa o exemplo das igrejas da Macedônia, que mesmo em extrema pobreza, contribuíram com uma alegria transbordante para ajudar os irmãos necessitados. E ele nos deixa um princípio eterno. Deus ama a quem dá com alegria. Dar não é perder, é semear. E quem semeia com generosidade também colherá. Nos capítulos finais, do 10 ao 13, Paulo precisa defender o seu ministério. Alguns falsos mestres haviam se infiltrado em Corinto e estavam minando sua autoridade, dizendo que ele era fraco pessoalmente e que suas palavras não tinham peso. Paulo responde com firmeza, mas também com uma humildade desconcertante. Ele se gloria não em suas forças, mas em suas fraquezas, pois é nelas que o poder de Cristo habita. E é aqui que ele diz a famosa frase: quando sou fraco, então é que sou forte. Ele encerra com um chamado à autoavaliação. Examinem-se a si mesmos para ver se vocês estão na fé. Antes de julgar os outros, olhe para o seu próprio coração. As cartas de 1ª e 2ª Coríntios são muito mais do que documentos antigos. Elas são um espelho para a igreja de hoje, refletindo nossos próprios desafios, as divisões, o orgulho, a imoralidade, o uso dos dons, a necessidade de perdão, a beleza do serviço e o poder do amor. Paulo nos ensina que a fé sem amor é apenas barulho, que a liberdade sem responsabilidade é destrutiva, e que a dor, quando entregue a Cristo, não é vazia, mas pode gerar consolo e glória. Se esta jornada pelas cartas de Corinto tocou o seu coração, se você compreendeu um pouco mais sobre o que significa ser igreja, amar, perdoar, crescer e perseverar, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e, o mais importante, compartilhe este vídeo. Compartilhe com alguém que talvez precise ouvir essa mensagem de correção e de amor hoje. Porque assim como Deus, através de Paulo, cuidou daquela igreja em Corinto, Ele continua cuidando da sua igreja hoje. E Ele quer cuidar de você.